Álvaro, 28 de setembro de 1929, 30 de abril de 2014. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel, primeiro e a sua corda de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulhos irregulares socados à mão. É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Ah, a mão, a mão. É claro que ia soltar. Branco, preto, branco, preto, né? As ondas do mar de Copacabana. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deem chão liso, sem protuberâncias calcárias, mosaico estúpido, mania de mosaico. Joga concreto em cima e aplana. Buraco, cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois dos 60, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. Bom, assim começa o primeiro capítulo do livro que eu quero comentar hoje, que é o livro Fim, da Fernanda Torres, né? Muito bem, o livro Fim, e também hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o Nu de Botas, do Antônio Prata. Eu dei um tempinho nas minhas leituras mais pesadas, né? E resolvi que entre uma leitura pesada e outra eu vou ler um pouco de romance. Então eu resolvi ler esses dois romances. O Fim, da Fernanda Torres, vai narrar são 5 capítulos, são 5 histórias de 5 amigos, né? O Álvaro, o Ciro, o Neto, o Ribeiro e o Silvio, 5 amigos cariocas, que no momento final da vida eles refletem, né? Eles divagam, logo ali, quase no final da morte mesmo, né? Então, esses 5 amigos moram na zona norte do Rio de Janeiro e são da classe média, né? Então, cada um dos 5 capítulos é um dos personagens que divaga, né? Que reflete sobre a sua vida. Então, veja, o livro, a gente tem que sempre começar dizendo que gostou ou não. Eu gostei, eu achei o livro bom, né? Agora, por que eu gostei? Bom, o livro ele é narrado em primeira pessoa, no caso, cada capítulo se inicia em primeira pessoa, né, na voz do protagonista que está morrendo, né, ele que fala. Mas existe um narrador escondido, digamos, indeterminado, e ele só vai dar-se o ar da graça em apenas um trechinho, né, que é quando Silvio, que é o segundo que morre, vai narrar. Silvio, espera aí. Sim, Silvio que morre quando o seu filho vai no IML reconhecer o seu corpo. O narrador, que não é a voz em primeira pessoa, é em terceira, vai dizer para nós que é no mesmo lugar, né, no mesmo bebedouro do IML que tinha uma barata, que uma das personagens no capítulo 1º encontrou uma barata nesse mesmo lugar. Esse narrador diz-nos que é o mesmo lugar. Quer dizer, só neste momento que aparece esse narrador misterioso, né? Nos outros momentos é sempre em primeira pessoa. Bom, o que eu gostei? Eu gostei, no caso da Fernanda Torres, eu gostei da ironia intelectual,
né? É uma ironia leve, né? Eu gostei, por exemplo, da forma da narração que ela dá, né? Que é um pouco diferente, porque é em primeira pessoa, mas um capítulo ou um que narra, por exemplo, ele vai remeter a fatos e acontecimentos que o outro já narrou, e cada um sob o seu ponto de vista. Me fez muito recordar um romance que eu li do William Faulkner, que é um escritor norte-americano, já morto, clássico, né? Enquanto Agonizo, né? Que o Faulkner ele usa essa técnica, né? de dar vozes, são os filhos que levam a mãe que está morta, né, numa carroça para ser enterrada em um determinado lugar, e nesse trajeto cada um narra um certo fato, ou seja, cada personagem narra o mesmo fato do seu ponto de vista, né? São diálogos internos. Então, eu gostei dessa forma que a Fernanda usou para narrar, né? que é essa coisa de trazer a cada personagem o mesmo fato e narrado sobre o seu ponto de vista. Tenho que dizer que, na verdade, quando ela escreveu, foi pedida para ela uma crônica, um conto, né? E a partir desta crônica surgiu o livro. Então, se vocês perceberem, são 5 crônicas, digamos, só que elas estão intercruzadas, né? Elas compõem um mosaico, como se fosse uma bricolagem, né? Um quebra-cabeça, né? E que vai ser completo somente quando você terminar de ler todo o romance. É como um quebra-cabeça, você só vai ter a ideia, né, do todo quando você colocar a última peça do quebra-cabeça. Então, eu gostei dessa forma que ela usou para narrar. Então, eu diria que este livro aqui são crônicas com gostinho de romance, digamos, né? Então, é um romance, a gente até que poderia dizer psicológico, né? Mas não, por exemplo, com aquela densidade psicológica, por exemplo, que tem a Clarice Lispector, por exemplo, né? Não tem toda essa densidade, mas é psicológico, porque a gente entra na mente do personagem que está descrevendo, está narrando os últimos acontecimentos. Bom, então veja, a narração aqui vão ser as reminiscências, como eu mencionei, dos personagens, né? Então a história ela vai ser construída, ela vai ficar só completa, como eu mencionei, quando você terminar de ler, né? Então, quando você tiver as reminiscências de todos os personagens, né, dos 5 personagens, é que você vai poder compor esse painel, digamos, desses 5 amigos. Então, agora, o que dizer? O estilo da Fernanda, né? O que eu gostei foi o estilo dela, né? Então, a Fernanda, você percebe, ela não foi muito, não pegou pesado no seu estilo, mas a gente percebe o estilo dela de narração, de escrever. A gente vê que ela domina os instrumentos que ela tem em mãos, né? O instrumento do ofício, que é as palavras, que são as frases, modo de construção, né? Então, ela sabe dizer, né? Ela sabe descrever, por exemplo, fatos, acontecimentos em palavras e de uma forma de uma forma que nós meros mortais descreveríamos com palavras vulgares, com palavras banais, né? Então esse estilo, eu gosto muito de autores que sabem escrever, por exemplo, um fato com
frases e palavras que não são banais, né? E ela, a Fernanda, ela tem isso, ela, como por exemplo, veja só uma parte aqui, para você ter ideia do que é que eu estou falando, né? Diz ela, e é o Silvio que está falando, é um dos personagens. Antes, eu alugava um filme ou outro no caminho do consultório do Matos, mas fecharam a locadora. Não senti falta. Tive a sorte de envelhecer fumando, né? Não separo lixo, não reciclo, né? Jogo guimba no vaso, uso aerosol, tomo os longos banhos quentes e escovo os dentes com a torneira aberta. Dane-se a humanidade. Eu não vou estar aqui para assistir. Em um outro momento, só para vocês terem ideia do estilo. A Susana e a Brites conheciam muita gente, todos bi de carteirinha, donos de um discurso chatíssimo de que o mundo se dividia entre os bi e os recalcados. Os comunistas não gastavam o tempo deles com sexo, ao contrário dos bi, que fodiam adoidado. A Brites era apaixonada por uma bicha dos Zicroquetes. Acho que também se chamava Ciro. Assisti àquela porcaria mais de 10 vezes. As duas gostavam de colocar 2 para lá, 2 para cá, com a Elis, para tocar na vitrola, e de dançar agarrados, imitando o Lenny Dallin. Então, esse estilo eu gostei da Fernanda Torres, né? Essa ironia, né? Essa ironia sutil e também gostei de uma outra coisa, dela colocar na boca dos personagens referências literárias, né? Então a gente vai ter ali algumas referências literárias, por exemplo, Dante, Machado de Assis, que é muito presente, né? Não podia deixar de ser, Rio de Janeiro, Homero. Eu gostei disso, eu não sei se é porque eu leio muito, então autores que usam sutilmente, é claro, né? Referências literárias eu gosto, né? E inserindo num contexto que não é pedante. Gostei disso, isso está no estilo, né? Que isso ilumina o estilo da Fernandinha. Agora, os personagens. Bom, estamos falando da classe média carioca, né? A Fernanda Torres, ela, durante todo quando cada personagem descreve, né, as suas reminiscências, em nenhum momento eu notei que tem algum juízo de valor sobre uma determinada vida ou sobre outra determinada vida. Eu achei que é muito neutro, mas eu poderia bem dizer que aqui ela está descrevendo a mediocridade intelectual da classe média brasileira, que é bem isso mesmo, né? Ela não tem isso no livro, essa noção pejorativa de ser medíocre, mas, me desculpem, lendo vocês vão perceber, né? Os personagens femininos, por exemplo, né? Os personagens femininos, apesar de haver, são 5 também, apesar de haver algumas características marcantes, elas não têm personalidades, as mulheres, as personagens da Fernanda, elas não têm personalidades. Mesmo a Ruth, que vai casar, por exemplo, com o Ciro, não é a Ruth, sim, a Ruth, que estudou faculdade de, se eu não me engano, letras ou ciências sociais, alguma coisa assim, comunicações, que gosta de Dolores Duran, que tem certas posições de esquerda, ela vai acabar a vida dela, acabar em termos, o livro não descreve o fim dela, mas enfim,
ela vai acabar quase que endoidecendo por causa do marido, né, que é um doidivanas, né? Então, veja, as personagens femininas não têm uma personalidade, né? Elas acabam, de repente, como mesmo essa Ruth, que tem uma personalidade um pouco mais marcante, no final ela vai acabar, como todas as outras, como mariposas ali em torno da luz dos personagens masculinos. Inclusive como mariposas, podendo também acabar queimadas por essa luz. Agora, quando eu digo luz, não é que os personagens masculinos da Fernanda são iluminados. Na verdade, eles são medíocres, né? Então, ela usa o termo que são histórias comuns, de pessoas comuns, de 5 hedonistas. Eu diria que são 5 egoístas, né? Que pensam no seu próprio umbigo, ou talvez pior ainda, pensam ainda com aquela outra com um órgão que eles têm um pouco mais abaixo do umbigo. São extremamente egoístas, não são personalidades fortes os homens ali, eles são apenas egoístas, eles pensam em si mesmos e fazem o que querem, não importa a mulher, não importa a família, não importa amigos, não importa ninguém. O engraçado é que a única personagem, as personagens femininas que realmente têm caráter, né, e que são, digamos, isso a gente está falando do Rio de Janeiro, o auge dos anos 80, né? Então, falando um pouco do ambiente, do contexto social, o Rio de Janeiro dos Dizzy Croquettes, é o Rio de Janeiro das praias, mais visto. Só que aqui é um Rio de Janeiro, gente, que não é um Rio de Janeiro marcante, é um Rio de Janeiro pincelado, esfumaçado, que aparece uma hora ali, outra hora ali. É o Rio de Janeiro do mais comezinho cotidiano, né? Da praia, da leitura do jornal na praia, Copacabana, né? Da calçada, como a gente começou lendo ele reclamando dos ladrilhos de Copacabana que foram socados à mão. Então é esse Rio de Janeiro aqui que eu estou falando. Então, as mulheres, né? Estou falando das mulheres que estão com seus 40 anos ali no final dos anos 80, no início dos anos 80 e no final. Então, são as únicas mais verdadeiras, né, com personalidade, que são desmembradas, não são atreladas aos homens, são as marginais, são aquelas personagens que não fazem parte, entre parênteses, da sociedade. Então, são as traficantes, né, são as amigas dos croquetes, dos gays, dos transexuais, né, dos travestis. Essas são as, digamos, já um germen da mulher que somos hoje, né, da mulher moderna. Bom, então, isso. E o tempo do romance dela é um tempo, não é cronológico, né? Então o tempo vai respeitar, é um tempo incerto, vai respeitar a cronologia das reminiscências, do sonho. Então você vai ver que vai ser um tempo incerto, como são as reminiscências, né? Quando a gente rememora alguma coisa. Então o tempo avança, às vezes retrocede com outro personagem, às vezes avança com outro e depois retrocede. Então ele é incerto. O tempo vai ficar ao sabor de cada personagem, né? E o todo, né, da história, né, a cronologia, digamos, da história vai ser dada no final, como por exemplo quando você termina de compor um quebra-cabeça, e você vai entender só no final, tá? O espaço, como eu disse, é o Rio de Janeiro, né? Mas é o Rio em penumbra, né? É o Rio dos anos 80, né? É o mar, é a zona norte, mais pincelado e aparece pouco. Eu também gostei de uma outra coisa, como o nome do livro diz, né? Fim, ele vai descrever o final, a morte dos personagens. Apesar de alguns ou quase todos morrerem
de forma trágica, só que a morte aqui ela é vivida e ela é descrita de uma forma que parece um acontecimento normal da vida. Não é vivida como, por exemplo, de forma piegas, de forma melodramática, de forma trágica. Não, não. É como um apagar de uma vela, né? Quando você lê a forma como eles estão morrendo e com as suas reminiscências, você percebe que a morte é um acontecimento normal para eles, é vivida de uma forma não piegas, né? Seria apenas o fim da vida. A gente sente eles morrendo como um fato da vida, apenas o fim da vida, né? Então, apenas o fim, como o nome diz. Então, e que cada um avalie, né, se valeu a pena ou não a vida que teve. Então, de uma forma geral, eu gostei, por isso que eu mencionei, gostei por esse estilo, né, da Fernandinha, da Fernanda Torres, de narrar as coisas dessa pincelada intelectual, né, e comparando com este livro aqui, né, de Botas, do Antônio Prata, né? O Antônio Prata, ele é filho do Mário Prata, é um escritor também, e escritor de peças de teatro. O Antônio Prata aqui, ele vai descrever, são crônicas da sua infância misturada com memórias da infância realmente, e com imaginação e com invenção, né? Então, aqui a gente está em São Paulo, vivendo com ele os anos 80, porque ele está descrevendo dos 5 anos até, não é muito nítido, mas assim é a infância. A sua vida de classe média do Itaim Bibi, e narra um pouquinho, em cada momento das crônicas, né, em cada período que ele narra, né, em cada fato, existem referências aqui aos anos 80, o Bozo, o programa do Bozo, o Atari, né, os jogos do computador, da televisão, certos brinquedos da época, né, certos valores da época. A estrela deste livro aqui, eu quero dizer que eu gostei muito. Alguns falaram que riram muito no livro da Fernanda. Eu, na verdade, não ri. Existe alguns momentos muito cômicos, mas não é nada de rir, de gargalhar. Também não é de chorar e nem dramático. Isso essa medida que a Fernanda teve, né, tratando de um assunto como a morte, eu achei muito legal, porque não é nada dramático, mas também não é nada de gargalhada, como eu vi algumas pessoas dizendo que riram muito. Não ri. Eu ri muito com o Antônio Prata. Queria dizer que a estrela, né, do livro é o seu estilo, né? Eu gosto muito de ler as crônicas dele no jornal Folha de São Paulo, de domingo. E esse estilo irônico é um irônico debochado, né? Mas é um irônico inteligente para descrever algumas coisas. Ele vai descrever a sua infância, mas não como um ser adulto. Ele vai descrever com a visão do menino que ele era, né? Então, o delicioso do livro é que ele descreve as situações com a visão do menino, mas com as palavras e o vocabulário do Antônio Prata adulto. Isso é que torna a coisa deliciosa, né? Você tem a ingenuidade da criança com a perspicácia de vocabulário do adulto. E o Antônio Prata, realmente, ele domina o instrumento que ele tem em mãos, que é a língua portuguesa, no sentido de saber usar as palavras e dar a uma situação um sentido diferente para aquele que a gente poderia enxergar. Nós que não dominamos a técnica da escrita, ele faz de uma forma
muito criativa, inteligente e original. Eu gosto do humor, né? O Antônio Prata, ele traz um humor irônico mesmo. Eu gosto da ironia dele, né? Então eu ri muito, eu gostei muito desse livro aqui. E eu acho que, não sei se é porque eu li os dois, um depois do outro, você tem aqui, é como se os personagens da Fernanda, né, fossem os pais dessas crianças da classe média, porque aqui a gente tem as crianças da classe média paulistana, né, e aqui a gente tem os adultos que estão compartilhando ali os mesmos anos da classe média do Rio de Janeiro, carioca. Então, lido os dois, eu diria que a gente poderia compor um retrato da família da classe média brasileira, não, dos anos 80. Eu vi isso, né? Então, eu recomendaria, são estilos diversos. Existe o estilo da Fernanda, que é muito gostoso, ele é um estilo intelectual, mas é um estilo leve. E o estilo do Antônio Prata, que é debochado, mas que tem a forma de escrever, o domínio da escrita, que é maravilhoso, né? E porque faz com que as coisas fiquem leves e divertentes, né? Ou que você veja sobre um outro ângulo algo que você, na verdade, não acharia nada demais naquilo. Ele já, com o seu estilo, sua forma de usar a língua, ele ilumina sobre o outro tipo de luz aquele fato. E isso é o que faz do Antônio Prata aquilo que era. Então, o livro aqui, a estrela do livro é o seu estilo, na verdade. O ponto forte do livro é o seu estilo e vale a pena. Então, é isso, gente. Então, eu recomendo esses dois livros para vocês. Obrigada.